Dispositivos de proteção. Manípulo ou atuador. Mecanismo atuador. Contatos. Sornes. Relé bimetálico. Parafuso calibrador. Solenoide. Câmara de extinção do arco. Dispositivo de proteção à corrente diferencial residual. Esse dispositivo tem por finalidade desligar da rede de fornecimento de energia elétrica o equipamento ou instalação que lhe protege. Na ocorrência de uma corrente de fuga que exceda determinado valor, sua atuação deve ser rápida, menor do que 0,2 segundos, ao exemplo, DDR, e deve desligar da rede de fornecimento de energia o equipamento ou instalação elétrica que protege. A NBR 5410-2.2004 define em sua seção 5.1.3.2.1.1 que o uso de dispositivos de proteção à corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA é reconhecido como proteção adicional contra choques elétricos. Nota: a proteção adicional provida pelo uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade visa casos como os de falha de outros meios de proteção e de descuido ou imprudência do usuário. A utilização de tais dispositivos não é reconhecida como constituindo em si uma medida de proteção completa e não dispensa, em absoluto, o emprego de uma das medidas de proteção estabelecidas em 5.1.2.2 a 5.1.2.5. Onde deve ser empregado o doutor? Casos em que o uso de dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade como proteção adicional é obrigatório. Qualquer que seja o esquema de aterramento, devem ser objeto de proteção adicional por dispositivos à corrente diferencial residual com corrente diferencial residual nominal igual ou inferior a 30 mA. Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Os circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. Os circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior. Os circuitos que, em locais de habitação, sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Os circuitos que, em edificações não residenciais, sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal ou sujeitas a lavagens. Os dispositivos DR são classificados, a partir de sua corrente diferencial residual nominal de atuação, IDN, em dispositivo doutor de alta sensibilidade, AS, 1 NDF, em 30 mA. Dispositivo doutor de baixa sensibilidade, ABS, IDN 30 mA. A norma prescreve o uso de dispositivos doutor na proteção complementar contra contatos diretos, a doutor tipo AS. Na proteção contra contatos indiretos, a doutor tipos ES ou BS, no esquema TN, no esquema Twitter e no esquema AIT. Na proteção contra incêndios em locais B2, a doutor tipo BS. Extra baixa tensão. Circuitos Selvo e PEL, define-se como Selvo, a do inglês, Separated Extra Low Voltage, sistema de extra baixa tensão que é eletricamente separada da terra de outros sistemas e de tal modo que a ocorrência de uma única falta não resulta em risco de choque elétrico. PEL, a do inglês, Protected Extra Low Voltage, sistema de extra baixa tensão que não é eletricamente separado da terra mas que preenche, de modo equivalente, todos os requisitos de um selvo. Os circuitos selvo não têm qualquer ponto aterrado nem massas aterradas. Os circuitos PEL podem ser aterrados ou ter massas aterradas. Dependendo da tensão nominal do sistema selvo ou PEL e das condições de uso, a proteção básica é proporcionada por limitação da tensão, ou isolação básica ou uso de barreiras ou invólucros. Condições ambientais e construtivas em um equipamento está inserido. Assim, as partes vivas de um sistema selvo ou PEL não precisam necessariamente ser inacessíveis, podendo dispensar isolação básica, barreira ou invólucro. No entanto, para atendimento a este item deve atender às exigências mínimas da norma NBR 5410/2004. A separação de proteção a que se refere a prescrição de 5.1.2.5.2 da NBR 5410/2004, entre as partes vivas dos circuitos selvo ou PEL e partes vivas de outros circuitos que não sejam selvo ou PEL, deve ser assegurada por isolação dupla ou reforçada, dimensionada para a tensão mais elevada presente, ou isolação básica e blindagem de proteção, também dimensionada para a tensão mais elevada presente.
Nota deve ser provida, entre as partes vivas de dispositivos como relés, contadores e chaves auxiliares e quaisquer partes de um circuito de tensão mais elevada, uma separação de proteção pelo menos equivalente àquela existente entre os enrolamentos primário e secundário de um transformador de separação de segurança. As formas de separação de proteção relacionadas em 5.1.2.5.4.1 da NBR 5410-2.2004 conduzem às seguintes possibilidades de realização das linhas elétricas selva ou PEL, sendo admitida qualquer uma delas. Condutores dos circuitos selvo e PEL providos de cobertura não metálica ou envolvidos por um invólucro isolante, adicionalmente à sua isolação básica. Condutores dos circuitos selvo e PEL providos de sua isolação básica, separados dos condutores dos circuitos em outras tensões por uma cobertura metálica aterrada ou uma blindagem metálica aterrada. Compartilhamento pelo circuito selvo e PEL e outros circuitos em outras tensões, de um mesmo cabo multipolar, desde que os condutores, em especial os dos circuitos selvo e PEL, sejam isolados para a tensão mais elevada presente. Condutores selvo e PEL e condutores de outros circuitos em outras tensões, todos providos de sua isolação básica, formando um agrupamento, desde que os condutores, em especial os dos circuitos selvo e PEL, sejam isolados para a tensão mais elevada presente. Condutores de circuitos selvo e PEL fisicamente separados dos condutores de qualquer outro circuito. Os plugs e as tomadas de corrente de circuitos selvo e PEL devem satisfazer as seguintes prescrições. Não deve ser possível inserir o plug selva ou PEL em tomadas de outras tensões. A tomada selva ou PEL deve impedir a introdução de plugs referentes a outras tensões. As tomadas do sistema selvo não devem possuir contato para condutor de proteção. Partes vivas dos circuitos selvo não devem ser conectadas à terra ou a partes vivas ou condutores de proteção de outros circuitos. As massas dos circuitos selvo não devem ser intencionalmente conectadas à terra. A elementos condutivos, exceto, neste caso, se a conexão a elementos condutivos for uma necessidade inerente à utilização do equipamento alimentado em selvo e desde que se possa descartar o risco da propagação, para a massa selvo, de diferença de potencial superior à tensão de contato limite válida para a situação de influências externas pertinente. Nota: em se as massas dos circuitos selvo forem suscetíveis de entrar em contato, fortuita ou deliberadamente, com massas de outros circuitos, a proteção contra choques não mais depende somente da proteção proporcionada pelo sistema selvo, mas também da medida de proteção aplicada a esses outros circuitos. Os sistemas PEL e com suas massas podem ser aterrados. Barreiras e invólucros são dispositivos que impedem qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. São componentes que visam impedir que pessoas ou animais toquem acidentalmente as partes energizadas, garantindo assim que as pessoas sejam advertidas de que as partes acessíveis através das aberturas estão energizadas e não devem ser tocadas. As barreiras terão que ser robustas, fixadas de forma segura e tenham durabilidade, tendo como fator de referência o ambiente em que está inserido. Só poderão ser retirados com chaves ou ferramentas apropriadas e também como predisposição uma segunda barreira ou isolação que não possa ser retirada sem a ajuda de chaves ou ferramentas apropriadas. Eis, em telas de proteção com parafusos de fixação e tampas de painéis, etc. O uso de barreiras ou invólucros, como meio de proteção básica, destina-se a impedir qualquer contato com partes vivas. As partes vivas devem ser confinadas no interior de invólucros ou atrás de barreiras que garantam grau de proteção. Quando o invólucro ou barreira compreender superfícies superiores, horizontais, que sejam diretamente acessíveis, elas devem garantir grau de proteção mínimo. Primeiros socorros para choque elétrico. O choque elétrico é a passagem de uma corrente pelo corpo tornando um condutor elétrico. Essa condução de corrente varia de acordo com a intensidade de corrente elétrica que a pessoa é submetida no choque elétrico e pode gerar desde um pequeno susto, até uma fibrilação cardíaca, ou mesmo a morte. O choque elétrico pode ser causado por fenômenos naturais como um raio, por exemplo, ou acidentes como o contato direto com fiações elétricas domésticas ou públicas, áreas energizadas em decorrência de alguma fonte de energia mal isoladas, ou até mesmo o contato direto com uma pessoa que está recebendo uma descarga elétrica.